O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos olhos. Naqueles dias, que dias? O dia dos juízes. Qual foi o período dos juízes? Ele durou 350 anos. Foi o pior período de Israel. Houve idolatria, houve sincretismo, houve paganismo, houve apostasia. Qual foi a causa desse declínio de Israel? O verso 6. Não havia rei em Israel. Rei fala do quê? Não havia autoridade, não havia liderança. Então se perdeu o país. O mesmo pode se aplicar para famílias. Se não houver liderança, se não houver uma voz ativa, se não houver uma liderança masculina, vai se corromper a família, vai se perder, na semelhança dos juízes. E eu quero, homens, que vocês se ergam e ocupem a posição honrosa de vocês, como machos alfa, como líderes das mulheres e dos filhos, para nós nos protegermos desse ataque, para nós salvarmos essa geração, a igreja de Cristo, nossos filhos, nossas esposas, essa sociedade perdida. Precisa de homens que resolvam. E eu vou terminar falando aqui das 4 funções do homem, o homem bíblico, o macho bíblico. Já falei algumas vezes, mas vou repeti-la. É o sacerdote, o profeta, o provedor e o protetor. São 4 funções da verdadeira masculinidade, do homem bíblico que ele precisa ter. A primeira é o sacerdote. Essa é a primeira característica do homem. Se é homem, tem que ter isso. Ele é o sacerdote. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Era aquele que representava o povo diante de Deus. É aquele que pegava as causas do povo de Israel, os pecados do povo, e ia diante de Deus e apresentava, era o intercessor, o mediador. Essa é a primeira função do homem. É aquele que se coloca diante de Deus pela sua família. É aquele que apresenta o pecado dos filhos diante de Deus. É aquele que intercede pelas debilidades da mulher diante de Deus. É aquele que faz a mediação da família diante de Deus. Ele é um homem espiritual, é um homem que anda com Deus, ele é o intercessor da sua família. Deus, quando passa em revista no seu lar, vê aquele homem de joelhos orando pelos filhos, pela mulher, pela casa. Ele é o guarda, é o sentinela da família. É um homem espiritual, um homem que vê as debilidades de um filho, vai diante de Deus e chora, Senhor, vê as debilidades de outro e vai diante de Deus e apresenta. É um que vê a debilidade da esposa, vai e apresenta, vê os pecados e confessa eles diante de Deus. Ele vai, ele pega as causas da família, as debilidades, os alvos da família, as fraquezas, os objetivos da família, e os coloca diante de Deus. Ele representa a família diante de Deus. Era o caso de Jó, por exemplo. Jó, capítulo 1, verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias, os seus filhos davam banquete. Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de cada um dos filhos, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O que ele fazia continuamente? Acordava de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos, mediar, interceder, representar. Segundo papel do homem, ele é o profeta. Se o sacerdote representava, ia diante do povo, pegava as necessidades do povo e levava para Deus, o sacerdote, ao contrário,
é o que ia diante de Deus, recebia a palavra de Deus e depois comunicava ao povo. Ia diante de Deus para receber a palavra, e tendo recebido, voltava e comunicava para o povo. O profeta é aquele homem que vai diante de Deus em oração, ou que se debruça diante do santo livro e o estuda até receber a palavra, aprender a doutrina, e depois comunica a sua família. É o discipulador dos filhos e da mulher, é o doutrinador da mulher e filhos, é o evangelista das mulheres e filhos. Então ele é um homem que gasta tempo com a Bíblia. Ele vai conhecer criação, queda, redenção, justificação pela fé, intercessão. Ele vai conhecer isso e vai ensinar aos filhos. Filho, você sabe o que significa a doutrina da eleição? Papai vai te ensinar. Você sabe o motivo de Jesus ter se encarnado, morrido e ressuscitado? Papai vai te ensinar. Filho, você tem alguma dúvida bíblica? Mulher, a mesma coisa. Um vídeo agora está correndo aí nas redes sociais, um vídeo gravado pelo Paul Washer, e ele diz: você pai, homem, marido, a melhor coisa que você pode fazer pelos teus filhos e sua mulher é ser um homem piedoso, um homem que conhece a Bíblia, um homem que anda com Deus, um homem capaz de instruir mulher e filhos. Esse é o melhor presente que você pode dar para eles. É o sacerdote. Então ele gasta tempo, recursos, dicionários, comentários, bíblias de estudo. Eu preciso ensiná-los, eu preciso mostrar o caminho da salvação, eu preciso mostrar a razão da nossa fé, eu preciso mostrar para eles a doutrina da providência, os atributos de Deus, eu preciso ensinar os 10 mandamentos, eu preciso mostrar das 12 tribos, 12 apóstolos, o Apocalipse. Os primeiros evangelistas, os filhos, não são os obreiros, os pastores da igreja, os grupos de jovens, são os pais. O próprio Efésios 5 diz que o marido santifica a mulher pela lavagem de água pela palavra, ou seja, ele que doutrina ela. E Efésios 6 diz: pais, não provoquei a ira dos filhos, mas ensinai-vos na doutrina do Senhor. Essa é a segunda função. Agora vem cá, você terceirizaria algo assim? A questão não é, poxa, a escola dominical, a igreja, eu quero que alguém faça, mas peraí, eu vou abrir mão de evangelizar meus próprios filhos, de ensinar doutrina para os meus próprios filhos. A questão não é que se eu posso terceirizar, a questão é que eu não quero conceder esse privilégio para ninguém, exceto eu e a sua mãe, porque isso aí é uma honra. Imagina alguém que treinou durante anos Usain Bolt, ou treinou Michael Phelps, ou treinou Michael Jordan, ou treinou Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e depois vir ligar 3 Copas do Mundo, 8 medalhas na mesma Olimpíada, e dizer: foi fruto da minha dedicação, eu não vou dividir essa glória com ninguém. É uma glória cancelar tudo quanto é evento e ficar só com os meus filhos lendo a Bíblia. Então, pai, é um privilégio, porque podia ter na Bíblia, manda tudo para a igreja. Mas Deus não, vou dar um privilégio para eles. Privilégio. Senta aqui, minha mulher, o que foi? O pastor pregou do juízo hoje, do trono branco, aquela coisa toda. Filha, mas aquele julgamento é só para os não salvos. O nosso julgamento é só para galardão. É mesmo? Você não prestou atenção? Não, fiquei com medo logo no início. Durante ela fala isso e ele fala: é mesmo? Ai. Estão tudo rindo, né? Pode mandar cartinha anônima para mim, tá? Não precisa revelar, não.
Aí o homem fica sem dormir. Você passou medo nele. Não conta isso para ele, não. Terceiro, ele também é o provedor. O que é o provedor? O responsável por prover sustento e uma vida digna para a família. Habitação, vestuário, alimento, educação. Veja só, quando o homem cai, Deus vai lançar uma maldição sobre ele. E ele fala o quê? Ele fala para Eva: Eva, do suor do teu rosto comerás. É assim? Não, ele fala para Adão: do suor do teu rosto. A responsabilidade para a provisão no lar é do homem. Mulher e filhos vão viver do suor do homem. Então ele tem que ser um camarada capaz o suficiente para prover habitação, vestuário, alimento, educação e tratamento médico. Não estou dizendo que tem que dar luxo. E nem estou dizendo que a mulher também não pode trabalhar meio período, ou se já criou os filhos, trabalha, não é isso. Mas a responsabilidade primária de sustentar o lar não pode ser dela. Tem que ser dele. Ah, mas eu ganho pouco. Trabalha 2 períodos, se vira. É, mas meu serviço é muito fraco. Vai estudar e vai se aperfeiçoar. Por que casou então? Mas é assim que a Bíblia diz. Você vai tirar a menina do lar dela, que ela está protegida, bem tratada, alimentada, para passar vergonha? Para passar fome? Não pode fazer isso. Então você não tem que fazer isso durante o processo, tem que fazer isso antes do processo. Está com vontade de casar? Já começa a estudar 6 horas por dia, já começa a fazer hora extra, já para de comprar lanche de 20, 30 reais e tênis de 600. Por quê? A responsabilidade da provisão repousa sobre os ombros masculinos. A questão hoje não é só tem a falta de emprego, eu sei, dificuldade, pandemia, mas tem a falta de qualificação e a preguiça. Meninada de 15, 16, 17 anos hoje, acorda à tarde, vai jogar videogame e fica com essa cueca fedida para fora. E você apaixonando por um cara desse. Ai meu Deus, eu sou frenilda. Quer sofrer, vai em frente. Não vem pedir aconselhamento depois não. Eu vou só falar assim: não falei, não avisei. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.